Borges, mestre de cerimônias deste palco. Iniciaremos então as atividades desta tarde com o painel cujo tema é Sustentabilidade no mundo das finanças, soluções de crédito para iniciativas verdes. Para tanto, convidamos para moderar este painel a CEO da Movinfra, Natália Marcassa. A moderadora se incumbirá em convidar os demais painelistas. Natália, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada a todas e a todos nesse evento aqui, com uma abertura tão, achei de tão bom gosto, gente. Bailarina, a iluminação das rodovias, como que isso é importante. E a mensagem que a gente teve também de diversidade no começo do painel, super importante. Hoje a gente vai falar de um tema que tem muito também de diversidade, porque é sustentabilidade e financiamento, então eles também andam junto com isso. E algo que é super importante, né, para fazer investimento em rodovia, a gente precisa de financiamento. E a gente vai ter hoje aqui com a gente os painelistas super brilhantes. Eu vou começar a chamar os painelistas, e aí, gente, eu optei por não ler o currículo de todo mundo, porque o currículo do pessoal é enorme. Então, eu vou dar a posição atual de cada um, e aí a gente conversa com eles. Eu vou chamar a Gabriela Verino aqui para o painel com a gente. A Gabriela, que é subsecretária de Fomento e Planejamento do Ministério dos Transportes. Seja bem-vinda, Gabriela. Nossa segunda painelista, Natália Saad. Natália é chefe de Departamento de Infraestrutura, BNDES. Natália, por favor. Pessoal, me falaram aqui que é canal 3. Sim. Carioca são dois. Fica à vontade. A nossa terceira painelista, vocês viram que tem muita mulher para falar de dinheiro aqui com a gente hoje, sustentabilidade. Bruna Araújo. Bruna é gerente de finanças e sustentáveis, gerente de finanças sustentáveis da Way Carbon. Seja bem-vinda, Bruna. E o nosso último painelista, a nossa cota masculina, tá? Aqui do painel, é o Jorge Arbache. O Jorge é professor da UNB, tem de trabalho no governo federal, multilaterais. Muito obrigada, Jorge. Tá cortado? Vamos ver se melhorou para vocês, tá? Obrigada, queria agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente, agradecer a oportunidade da BCR da gente discutir esse tema que é tão caro, né, para o setor de rodovias. E aí eu queria começar um pouco trazendo a Gabriela para a conversa, né, que, enfim, o Ministério dos Transportes é o nosso órgão máximo aqui da política pública, né, do setor de rodovias, e a gente vem tendo diversos avanços nos últimos anos, né, sobre a questão do financiamento, e acho que entrou muito para a agenda de vocês, né, a questão do financiamento de infraestrutura, e queria que você trouxesse para a gente um pouco de como que vocês estão fazendo esse olhar de política pública. Vocês tiveram agora recentemente a publicação da portaria de debêntures de infraestrutura, que foi um processo super democrático, onde a gente pôde contribuir, conversar, entender um pouco como que ia se dar a regulação do setor. Vocês estão participando também de toda a discussão do EcoInvest, que é um outro lado também de financiamento, que aí vai vir um financiamento que tem um olhar um pouco mais subsidiado do governo, mas vai vir do banco privado, né? E como que estão todas essas iniciativas, Gabriela? Conta um pouquinho para a gente.
Obrigada, Natália, pela oportunidade aqui de estar participando desse painel e cumprimentar também os colegas painelistas. De fato, o Ministério está tocando uma agenda de sustentabilidade que ela é bem ampla, né? A gente está tentando atacar o tema por várias frentes diferentes. Você mencionou a mais recente, que é a regulamentação das debêntures, né? Tanto as debêntures incentivadas quanto as debêntures de infraestrutura. E nesse contexto o Ministério tomou uma decisão que é de transformar mesmo as debêntures em um instrumento direto de promoção da sustentabilidade, tá? Então, qual que foi o cenário que a gente diagnosticou, né, e com base no qual a gente tomou essa decisão de política pública? De um lado, a gente tem a emergência... Bom, então, continuando, né, estava contando um pouco do cenário que embasou, né, a decisão do Ministério de regulamentar as debêntures na portaria nova que saiu, né, na portaria 689. Então, de um lado, a gente identificou, né, a existência de uma emergência climática com impactos muito graves para a infraestrutura, como a gente observou recentemente no Rio Grande do Sul. E de outro, a gente vê os instrumentos de financiamento da infraestrutura via mercado de capitais crescendo cada vez mais e se consolidando, né, e multiplicando de opções. Então, olhando primeiro para as debêntures incentivadas, né, alguns dados. Um instrumento disponível desde 2011 e que esse ano já atingiu a marca histórica. Então, a maior quantidade de debêntures incentivadas emitidas que a gente teve na história foi 2021, com 11 bi, e só no primeiro semestre desse ano a gente já está em 19, já passou os 19. Então, é um instrumento cada vez mais utilizado e difundido no mercado. E de outro lado, esse ano também a gente teve a criação das debêntures de infraestrutura, né? Primeiro com a Lei de Janeiro, com o Decreto Federal em março, e aí agora o setor de transportes terrestres foi beneficiado com a primeira regulamentação ministerial do instrumento, por meio dessa portaria 689, que foi publicada agora dia 17 de julho, no Ministério dos Transportes, e que habilita o setor de transportes terrestres e de rodovias, em específico, a usar o instrumento das debêntures de infraestrutura. Então, é uma ótima notícia para o mercado de capitais e para o financiamento do setor. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa necessidade de enfrentar a questão da sustentabilidade. Então, foi esse diagnóstico que o Ministério teve que tomou a decisão de vamos unir as duas coisas. Então, vamos pegar esse instrumento de financiamento privado de infraestrutura e colocar ele a serviço de transformações de sustentabilidade, tanto ambientais quanto sociais, no nosso setor. Tá? Essa decisão de unir não foi uma canetada. Como você bem pontuou, Natália, a gente fez um processo amplo de participação na construção dessa portaria 689, em que a gente ouviu mais de 20 entidades, recebeu mais de 127 contribuições, e a gente chegou numa versão final em que a gente tem exigências de sustentabilidade ambiental e social para a emissão de debêntures. Eu acho que a gente fez essa regulamentação acompanhado de umas simplificações, é bom pontuar isso. Então, de um lado, a gente trouxe exigências novas, que têm esse caráter de sustentabilidade, mas de outros, a gente simplificou bastante o uso do instrumento. A gente eliminou um monte de burocracias desnecessárias que existiam, agora já não tem mais aprovação ministerial prévia, tanto para projetos federais quanto projetos subnacionais. Então, a gente facilitou, incentivou a que o instrumento fosse mais utilizado. E, de outro lado, trouxe esse caráter de debêntures verdes, né? Então, a partir dessa portaria 689, as debêntures no setor de infraestrutura de transportes terrestres são debêntures necessariamente verdes. E é importante ressaltar que esse foi um passo, é um avanço, é um passo que a gente quis fomentar por meio da nossa regulamentação, mas é um passo que o setor está preparado para dar e que a gente tem maturidade, inclusive regulatória, de avançar nesse sentido. Então, eu queria destacar aqui duas iniciativas que o Ministério já está tendo que casam muito com essas exigências que a gente está trazendo, tá? A primeira delas é a portaria 622, que também foi publicada recentemente, e que ela exige para o setor de rodovias que todos os novos contratos tenham pelo menos 1% da receita bruta da concessão destinadas para infraestrutura resiliente, para adaptação às mudanças climáticas, mitigação de emissão de gases. Então, fica muito claro que o Ministério já está modelando os contratos de forma a colocar o setor de rodovias nessa agenda sustentável. E essa portaria 622, ela também exige que os contratos vigentes também sejam adaptados e reequilibrados de forma a incluir esses investimentos. Então, quando a gente coloca no instrumento das debêntures uma exigência de sustentabilidade ambiental, ela já está casada com as outras políticas públicas que o Ministério tem conduzido e com os novos modelos de contratos e com um esforço de reequilíbrio dos contratos vigentes, tá?
E aí, por fim, a nossa portaria 689 de debêntures, ela também vai além da sustentabilidade meramente ambiental e ela tenta tangenciar a questão da sustentabilidade social, né? E aí, como o ministro falou na abertura, não tem sustentabilidade no setor de transportes se não tiver compromissos sociais. Então, a nossa portaria de debêntures, ela vincula a emissão de debêntures a determinadas medidas na gestão do impacto da infraestrutura em povos e comunidades afetados. E, enfim, poderia se pensar que é uma novidade, é um salto, é um entrave. Não é. Eu queria argumentar também que a gente tem maturidade para avançar nesse tema, inclusive do ponto de vista da agência reguladora. Então, a gente casou na nossa portaria 689 essa exigência de sustentabilidade social com o esforço da NTT de regulamentar, né, publicar o plano de sustentabilidade, que é uma tentativa, um esforço de tropicalizar, digamos assim, os padrões do IFC para o Brasil. Estão tentando, né, fazer com que o setor avance de forma geral no intuito de sustentabilidade social e ambiental. Então, esse regulamento ele já está em consulta pública, ele já até finalizou a consulta pública, né? Receberam diversas contribuições, ele está sendo construído de forma dialógica com o setor, para que a gente encontre um padrão possível de ser alcançado e ainda assim que seja um passo, que vá um pouco além e que a gente consiga avançar. Então eu acho que a nossa proposta para as debêntures é tentar fazer com que elas casem com as políticas de sustentabilidade de forma geral e elas canalizem esse instrumento que está bombando para realmente promover investimentos no setor. Inclusive, só para ressaltar também, essa regulamentação nova, ela atinge os estados e municípios. Então, a gente colocou um prazo longo, de 18 meses, para o Ministério iniciar um diálogo com os entes subnacionais, a fim de tentar trazer os estados para também padrões de sustentabilidade que possam ser possíveis, dadas as iniciativas que eles têm na mesa hoje. Então, a tentativa é realmente criar uma política nacional que use esse instrumento de incentivo fiscal no intuito de avançar a agenda de sustentabilidade. Não, excelente. Eu já vou passar para a Bruna, mas queria aproveitar um pouquinho mais de você. A gente... Ai, gente. Espera. Queria aproveitar um pouquinho mais, aproveitando para tirar dúvidas, já que a gente está aqui, né, sobre a regulamentação, né? A gente ainda não teve nenhuma emissão de debêntures de infraestrutura, né? Acho que uma das questões, e eu sei que você tem spoiler, pode trazer para a gente, era justamente o tratamento da taxa de juros e como que ia ser na verdade, a definição de juros, como que a gente ia tratar também. A gente sabe que o benefício da debêntures de infraestrutura é no lucro, tem ano que você não tem lucro, como que a gente trata isso. Então, queria saber se a gente avançou nesse posicionamento e se a gente vai precisar primeiro fazer os aditivos em rodovias, ferrovia já nasce verde, né? Ou se a gente vai poder ter a emissão enquanto não tem os aditivos. Queria um pouco disso. Tá. Respondendo a primeira pergunta, a Casa Civil, lá pelo setor do PPI, né, do Programa de Parcerias e Investimentos, conduziu um trabalho super célere e muito efetivo junto à Receita Federal no sentido de esclarecer esse ponto. Acho que durante a consulta pública da nossa portaria, a gente recebeu muito essa questão, que não basta só regulamentar, tem que resolver essa questão da interpretação dos juros. Porque se for interpretado no sentido estrito, o instrumento perde a vantajosidade. Então, ciente desse problema, o PPI foi buscar junto à Receita um entendimento e essa semana a gente teve uma notícia, uma sinalização muito positiva de que a Receita vai fazer uma consulta, vai fazer um pronunciamento formal e vinculante no sentido de interpretar que o conceito de juros inclui atualização monetária e outros referenciais que forem utilizados para combinar a remuneração do título, né? E também incluiu a questão do prejuízo fiscal. Então, a sinalização nesses dois pontos é super positiva, de que realmente vai ser um instrumento utilizado e interessante, vantajoso, que vai complementar as debêntures incentivadas. E a sua segunda pergunta? Sim, passamos o primeiro ponto ali da Receita. Para a gente poder emitir, a gente vai precisar fazer reequilíbrio primeiro ou não? Como que está isso? Não vai precisar. Acho que a gente, ciente, né, de que a gente quis dar um passo e que as pessoas precisam se adaptar, a gente colocou um prazo de 12 meses, tá, para se adaptarem a essa exigência. Então, ao longo desses 12 meses de vigência da portaria, os primeiros 12, né,
as empresas vão poder emitir sem ter que observar essa questão da sustentabilidade, justamente para dar esse tempo de adaptação. E a gente teve interlocução com a BCR, principalmente, mas também com outras entidades do setor, e o prazo de 12 meses está confortável para ter esses reequilíbrios, porque a NTT já está trabalhando, por conta da portaria da 622 que eu falei, né, do 1%, a NTT já está trabalhando no reequilíbrio. Então, vai ter tempo hábil de se reequilibrar e poder atender esse requisito quando ele se tornar vigente. E só um último ponto, nada impede que a empresa desenhe um projeto de investimento que já cumpra desde então. Então, não é necessário ter o reequilíbrio. O reequilíbrio a gente sabe que é uma facilidade, né? Mas se a empresa tiver um projeto de investimento que já cumpre os requisitos, ela vai poder emitir. Não, excelente, excelente. E aí, trazendo um pouco, né, os bancos, Bruna, e assim, eu gosto muito, eu sempre falo essa frase da Christine Lagarde, quando ela assumiu o Banco Mundial, que aí ela falou, eu vou inserir a questão da sustentabilidade como compromisso para financiamento, porque o dinheiro sempre fala mais alto, né? E eu queria, então, você que está na Way Carbon agora, que tem um pouco desse olhar, tanto da sustentabilidade, como que a gente financia isso e faz algo que funcione do ponto de vista privado, quais são os compromissos que o sistema financeiro está assumindo, né? A gente já tem há alguns anos, né, os princípios do Equador, os próprios parâmetros da IFC, mas como que a gente está avançando nisso? E também quais que são os entraves regulatórios do ponto de vista da regulação que você vê para isso? Maravilha, Natália. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo, maravilha. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui hoje, é um prazer. Sobre a perspectiva da Way Carbon, acho que a gente fala de um lugar, de certa forma, privilegiado, né? Porque a gente tem como clientes tanto a economia real, então, os setores produtivos, como os bancos, as instituições do sistema financeiro de forma lato sensu, né? Então, seguradora, banco, gestora. Então, a gente consegue ver os dois lados ali da moeda, né? Quem tem um compromisso na economia real e como é que isso se reflete no sistema financeiro. E aí, sem voltar muito no tempo, acho que faz sentido a gente falar um pouquinho, né? O grande balizador dessa agenda climática é o Acordo de Paris. E aí, desde 2015, então, os governos, enfim, a sociedade civil, o setor privado têm buscado formas de implementar, né, o acordo, de cumprir ali o acordo. E aí, em 2017, a gente tem TCFD, né, que é a Força Tarefa para Disclosure de Riscos Climáticos. Esse foi o primeiro movimento para a gente dar um número. Qual é o que é risco climático, como é que ele impacta ali o meu balanço, a minha atividade, isso serviria para banco, serve para empresa privada, e desde 2017, de fato, isso cresceu bastante, né? É um framework voluntário, mas ele, né, foi de grande adesão. E aí a gente conseguiu evoluir nas métricas, quais são os indicadores que a gente usa, e conseguiu dar grandes números ali a esse desafio que a gente tem em relação à mudança climática, né? E aí, passando, né, de 2017 para cá, a gente tem outros compromissos interessantes ali. A gente tem o trabalho da ONU, da UNEP-FI, então tem o PRB, né, que são os princípios de responsabilidade bancária, e a NZBA, que é a Net Zero Banking Alliance. Então, esses dois são os compromissos mais comuns ali do sistema bancário, não só brasileiro, como global, em relação à mudança climática. E cada um desses compromissos, ele exige um determinado comportamento, né, uma ação ali daquele banco. E aí, eu acho que seria interessante falar para quem trabalha com a economia real, né, para quem está no setor produtivo, como é que essa decisão tão high level, Acordo de Paris, Net Zero Banking Alliance, como é que isso chega dentro dos bancos. Então, eu fico feliz de falar antes do Jorge e da Natália, porque eu sei que eles vão chegar, né, vão descer numa granularidade ainda maior, pensando no trabalho dos multilaterais, do BNDES, enfim. Então, como é que a gente sai desse compromisso mais, digamos, etéreo, político, e vai para dentro do banco, e como é que isso muda a realidade dos produtos, que eu acho que é o que o pessoal está interessado aqui, que está buscando financiamento no setor de rodovias ou no setor de transporte mais lato sensu, né? São basicamente dois grandes drivers que a gente tem para internalização ou materialização dessa agenda climática no sistema financeiro. Um deles, desses compromissos, né, um deles é via risco climático e como o risco climático interfere no risco de crédito. Então, assim, esse é a primeira forma de materializar impacto de mudança climática, né, na ponta ali, na área de negócios do banco. Então, quando a gente coloca, né, o regulador trouxe isso também, né, quando a gente coloca essa variável de risco climático físico ou de transição para dentro da análise de crédito, isso muda o score
do tomador, né? Isso muda toda a análise de crédito que, enfim, que o BNDES faça ou que outro banco qualquer faça. Então, esse é um primeiro impacto, porque a depender... E aí, a ideia de trazer risco climático para dentro de risco de crédito é uma ideia de resiliência da carteira. Então, assim, a preocupação do regulador é que os bancos sejam saudáveis e eles entendam ali a composição da sua carteira e quão arriscada é essa exposição, né? Então, imagina que a tua carteira está muito focada ali em tomadores que são de setores que estão super sujeitos ao risco de físico ou risco de transição da mudança climática. Então, isso precisa ser refletido no score, no risco de crédito, para a gente poder avaliar. Então, talvez a sua taxa seja um pouco mais alta, porque você é, de fato, um tomador mais arriscado. Então, esse é o driver inicial 1, e isso que mudou um pouco a perspectiva da área de negócio e de produto dos bancos, porque eles têm que trazer isso para dentro. Então, eu tenho que pensar em como reformular meu produto para ou atrair um público menos arriscado ou trabalhar com o meu público mais arriscado de uma forma que ele consiga diminuir esse risco, mitigar esse risco ao longo do tempo. Então, esse é um driver 1, driver muito pragmático ali, muito baseado no que eu falei, em resiliência de carteira, risco sistêmico. A gente tem teste de estresse climático hoje em dia. Então, você traz para dentro do teste de estresse dos bancos a variável climática e ela é usada como um choque exógeno para entender qual é o impacto que teria, né, algum evento climático um pouco mais brusco, severo, dentro da carteira daquele banco. Ok, segundo driver, né, que chega na ponta ali, no teu, enfim, na pessoa que se relaciona contigo dentro daquele banco, você enquanto tomador de crédito, é o driver da descarbonização de carteira, que aí não necessariamente está ligado a risco climático. Claro que está, porque, enfim, né, o risco climático está associado a setores mais expostos à mudança climática, mas tem um driver de descarbonização. Então, o que é que vem acontecendo? Esses compromissos voluntários e esse incentivo do mercado, no sentido de ter bancos com carteiras mais verdes, mais limpas, eles têm mexido a estrutura dentro do banco. Então, por exemplo, aí a gente entra no conceito um pouquinho mais técnico, não vou me alongar muito, que são as emissões financiadas. A gente está acostumado a inventário, né? Inventário da concessionária de rodovia. Então, a gente tem lá escopo 1, escopo 2, escopo 3, ou seja, a sua contribuição ali, sua emissão de gás de efeito de estufa. O mesmo vale para o banco. E o banco tem o conceito de emissão financiada. Ou seja, qual é a atribuição do banco dentro daquela emissão de GE, né? Sem o banco, talvez aquela atividade não fosse realizada, o banco que viabilizou. Então, o banco precisa trazer para dentro do seu balanço e ter uma ação ativa ali, né? Uma postura proativa em relação a isso. Então, esse conceito de emissões financiadas também vai rebater lá na área de produto. Por quê? Com as emissões financiadas, eu consigo calcular, ter uma fotografia da minha carteira. Então, eu consigo ver, por exemplo, minha carteira está muito focada ali em setores hard to abate, né, de difícil abatimento. Então, qual é o meu papel em relação a isso? Né? Como é que eu trabalho para poder diminuir as emissões da minha carteira? Naturalmente, isso vai ser via demanda, via tomador. Então, isso precisa ser refletido pela área de negócio, pela área de produto. Então, por exemplo, eu tenho que pensar em estimular, e aí você usa ou taxa de, enfim, ou as taxas, ou taxa de juros, ou prazo da operação, você usa os seus... Enfim, exatamente, obrigada, Natália. Suas variáveis para poder estimular o mercado. Então, eu penso ali, por exemplo, numa operação que tem um prazo de pagamento maior, se eu quero estimular determinada tecnologia, ou uso na agricultura, um uso de manejo sustentável, no transporte, uma adoção de alguma tecnologia que reduza ali o potencial de emissão. Esse é via produto que o banco consegue esverdear o seu portfólio e diminuir ali o seu percentual, né, a sua alocação de emissões financiadas. Então, basicamente, quando a gente sai de Acordo de Paris, que é uma coisa super, né, grande, geopolítica, isso vai, né, caindo, tem canais de transmissão até chegar no dia a dia de vocês, que vão lá no banco, né, solicitar um empréstimo, vão montar um projeto. Então, seria importante que o setor produtivo também observasse esses movimentos e esses compromissos que o setor bancário está fazendo, que o setor financeiro está fazendo. Porque é uma forma de você se preparar enquanto demanda e ir lá buscar um financiamento mais adequado ali à sua realidade. Então, é importante que o setor produtivo também fique de olho. Então, acho que esse painel vem em boa hora ali para dar esse conceito maior, para mostrar para vocês por que o banco tinha um determinado produto e agora não tem mais, ou porque a taxa era mais favorável, agora não é mais. É isso, ele precisa cumprir o compromisso dele, ele só cumpre o compromisso dele trabalhando diretamente com quem toma o empréstimo, né? Não, obrigada, Bruna, pelo seu esclarecimento e por fazer toda essa dinâmica, né, de como nasce uma decisão estratégica e como que ela afeta ali o dia a dia final da economia real, que é o fornecimento de um produto financeiro e como que isso vai entrar na conta, né? E aí, Natália, vou te perguntar, né? Como que isso entra na conta, né? Pela explicação aqui da Bruna, a gente está
não só com o olhar do setor produtivo, que precisa, né, esverdear, e a gente vai falar um pouco disso. Rodovia não é o setor mais verde, você viu, né? A Gabriela já não quis, botou só ferrovia como verde, lá na portaria dela. O BNDES também não botou no fundo clima a rodovia. Então, assim, como que de um lado a gente começa a diminuir emissões, traz a resiliência, mas para um país que ainda tem muito a desenvolver, para um país que ainda tem um gap de investimento na infraestrutura, né? Quando a gente traz o livro azul ali dos nossos colegas da BITIB, né? É 300 bi ao ano, né? Então, assim, como que a gente casa essa necessidade, esses produtos que estão vindo com regras cada vez mais difíceis, com um gap de infraestrutura que a gente precisa crescer e não é exatamente um financiamento muito barato. E como que a gente faz esses dois casamentos? Quais são os produtos que o banco tem? Como que você está vendo isso? E antes de passar a palavra, queria parabenizar pela emissão que teve agora, né, grande de debêntures que vocês fizeram. Acho que foi um super esforço, foi quase 10 bi, né? Se eu não me engano. Parabéns. Obrigada, Natália. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar minhas colegas. É um prazer fazer essa conversa aqui com vocês, né? Bruna, depois eu vou tocar nesses dois pontos que você falou, porque realmente nos atinge aqui também diretamente como banco, e são estratégias muito atuais dentro do BNDES, essa parte do risco climático e do inventário de carbono. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho nos apontamentos da Natália para falar. Eu acho que todos nós que estamos aqui nesse evento sabemos o momento promissor que infraestrutura, em especial rodovias, vive nesse momento, né? Estamos mesmo numa janela de oportunidade. A gente sabe da necessidade do aumento de investimentos, que o Brasil precisa desse aumento de investimentos e que boa parte desse aumento vai vir puxado pelo setor privado em função desse antes nunca visto grande número de leilões, e aí sejam leilões federais, como também dos entes subnacionais, que estão para ocorrer. Então, nesses próximos 4 anos, a gente tem uma expectativa de conseguir até dobrar a quilometragem que a gente tem hoje concedida, né? E a gente, enquanto BNDES, sabe o papel relevante que tem para o setor. O banco é o principal financiador de infraestrutura rodoviária. Nós estamos aqui como principal fonte de financiamento de longo prazo, e aí a nossa atuação ali ela é fundamental, principalmente no momento de implantação do projeto, que os riscos são maiores. Então, vocês podem continuar contando com o BNDES, e a gente vai estar lá tanto para prover funding para essa quantidade enorme de projetos que estão por vir na carteira. Isso com muita vontade também de não atuar sozinho, de fazer uma atuação complementar com o mercado. E aí você coloca, o funding está ali, né? Se de um lado a gente sabe que precisa ampliar de forma bastante célere, né, a capacidade e a qualidade dos nossos ativos em rodovia, por outro, o BNDES ele sempre defende que a gente tem que olhar esses aspectos de sustentabilidade, os aspectos ESG no projeto, porque agora faz parte da nossa realidade. Né? A sustentabilidade, a resiliência climática já não é mais aquela coisa que era afastada e simplesmente uma boa prática, ele precisa estar ali dentro do nosso dia a dia. E aí não é nem só BNDES, a gente começa a ver também o movimento de outros credores, investidores, seguradoras, que olham esses aspectos de sustentabilidade como um tema central e começam a utilizar até como variável de decisão de alocação de recursos, de gestão de riscos, de investimentos. Então, eu acho que para o futuro, projetos que não tenham esse olhar podem começar a ter dificuldade de acessar recursos, seja na ótica de um equity, né, interessados em comprar determinado ativo, mas também sobre a ótica da dívida. Por outro lado, a gente também vê que existem recursos globalmente disponíveis para projetos sustentáveis. A gente viu isso ano passado, quando o Tesouro foi fazer aquela captação de títulos sustentáveis, que houve uma sobredemanda. Então, existem recursos disponíveis, o que a gente precisa é fazer um pouco esse match do projeto com esses recursos. E nessa linha, acho que o BNDES acaba tendo um papel como banco de desenvolvimento, né, também querendo muito induzir esse encontro, né, e essas boas práticas, trazendo esses aspectos ESG. E isso a gente faz
tanto no braço lá de estruturação de projetos, né, mas também na ótica do financiamento. Então, olhando para esse lado de crédito, hoje assim, eu estou numa posição um pouco mais confortável, porque eu vou falar de uma iniciativa que ela já tem há um tempo dentro do BNDES, outros setores já faziam uso disso, que é a possibilidade da gente ter uma redução de 0,1% no spread básico, ou seja, precificação, diminuição de taxa de juros, né? Quando a gente atua com debêntures, mas quando essas debêntures conseguem ter uma certificação de sustentabilidade. E eu acho que eu perdi a conta de quantos eventos eu fiz junto com você, Natália, em que eu falava sobre isso e parecia algo muito difícil de a gente atingir no setor de rodovias, tá? Porque ele, a princípio, ele é visto como um setor que não é inerentemente verde, por vezes até considerado um setor marrom. Então, a gente tem um paradigma aqui para romper. E foi com muito esforço, eu acho que a gente trabalha nesse assunto já há muito tempo, que conseguimos, finalmente, esforço conjunto de muitos braços, muito trabalho, romper esse paradigma e colocar de pé a primeira emissão de transição verde no setor de rodovias. Essa emissão, que foi incluída nela, né? Ela contou com uma second opinion porque ela colocou um framework que estava muito aderente ao que organismos de mercado de capitais internacionais consideram como investimentos aptos a serem considerados um green bond. O que entrou aqui? Aqui a gente considerou reciclagem de asfaltos, toda a parte de transporte limpo, então tudo que é muito relacionado a veículo elétrico, estrutura para os veículos elétricos, eficiência energética. Então, esses investimentos nós conseguimos envelopar, separá-los e dar uma característica e dar esse benefício de redução de taxa para esse volume. Então, nessa emissão, a gente conseguiu fazer 500 milhões dedicados a esses investimentos sustentáveis. E aí, quando a gente olha, acho que conseguimos romper esse primeiro paradigma. O desafio que vem agora é o quê? É a gente conseguir ampliar esse número de emissões verdes, e aí principalmente as que são estruturadas pelo BNDES, mas também aumentar esse escopo da sustentabilidade. E aí eu acho que as concessionárias e esse evento ele tem um papel fundamental, porque a nós aqui do setor, os técnicos do setor, nos parece muito possível incluir outros investimentos. Quando a gente fala em free flow, pesagem dinâmica, usinagem a morno, tudo isso é possível que, de repente, a gente consiga construir um framework em que seja possível classificá-lo como... que são investimentos sustentáveis, mas a gente não basta só isso, a gente precisa de uma segunda opinião certificando e quantificando esses ganhos de sustentabilidade. E aí, nesse contexto, eu acho que a portaria recente, Gabriela, agora a 689 que você citou e explicou no detalhe, ela casa muito com essa ideia, porque os projetos, para serem enquadrados, eles automaticamente vão ter que ter eles vão ter que prever, né, investimentos que vão contribuir para reduzir efeitos de gases de efeito estufa, transição climática, adaptação climática, transição energética. Então, todo esse conjunto pode possibilitar que a gente aumente, de fato, a possibilidade de emissões de transição verde no setor de rodovia. Esse é um foco de atuação. O outro, Natália, eu acho que como você também fala muito, a gente não tem como fugir do assunto de adaptação climática. Hoje já é uma realidade, a mudança climática está aqui mundialmente. Eu acho que todos nós sentimos os efeitos. Os projetos de infraestrutura, eles precisam ser construídos e adaptados para se tornarem mais resilientes e sustentáveis. E aí, nessa ótica, a gente vivenciou o evento climático extremo aqui no Rio Grande do Sul, no mês de abril, e o banco ele preparou um programa emergencial, que aí não era específico de infraestrutura, com uma dotação de 15 bilhões de reais, voltado para máquinas e equipamentos, um giro emergencial e uma linha de reconstrução e investimentos. E apesar de ele ser para todos os setores, a primeira operação direta do banco nessas linhas foi de rodovias. Então, a gente aprovou recentemente 100 milhões para uma concessionária que a gente ainda não tinha relacionamento, então ela ali precisava realmente de um funding emergencial. Essa linha estava ali para atender essa primeira necessidade. E aí vamos estruturar um financiamento provavelmente de longo prazo para dar continuidade ao plano. Mas você vê que nesse primeiro momento, infraestrutura, acontece uma catástrofe dessa, a infraestrutura é muito afetada, e aí é fundamental que a gente comece de fato a pensar e a construir uma estrutura que seja resiliente.
E aí, por fim, eu acho que eu vou encerrar só comentando 3 iniciativas estratégicas que a gente tem desenvolvido lá no banco. Eu acho que inventário de carbono, não temos como escapar mais disso. E aí, como a Bruna comentou, o financiador também não. Então, hoje o banco ele já divulga o seu inventário, tem disponível de 2022. Em breve vai sair das emissões de 2023. E o que isso pode impactar? Exatamente, até em diretrizes, em políticas, em produtos, como que o banco eventualmente vai dar um foco maior em reduzir essas emissões, o que ele vai trazer de exigência para os projetos, para que você tenha uma possibilidade de descarbonização. Então, isso que estava lá muito longe, como você comentou, no Acordo de Paris, ele está começando a ser aqui tangenciado, uma coisa muito mais palatável na realidade aqui do nosso dia a dia. Outro é o risco climático, que hoje, para análise dos nossos projetos de concessão rodoviária, a gente já começou a inserir na exigência, quando a gente pede a due diligence de socioambiental, já tem diversos aspectos em que a gente coloca relacionado à adaptação climática, a esse risco, e isso começa a impactar, de fato, a precificação dos projetos, né? O impacto e os riscos que a gente enxerga relacionados às mudanças climáticas no projeto começam a ser quantificadas e a precificadas e a influenciar aqui na taxa, no spread que eu cobro. E, por fim, a taxonomia, que é uma forma da gente classificar e tentar tratar de maneira objetiva critérios que vão considerar um projeto verde ou não, se determinado projeto ele tem indicadores que façam com que ele seja prioritário, ele acesse determinadas linhas. Então, essas 3 iniciativas, elas conversam muito e trazem aqui o que a gente vai entender assim, de planejamento estratégico da atuação do BNDES no futuro. Tá? Não, é importante esse final que você falou, né? Queria casar um pouco disso, né? Da taxonomia, né? Que na verdade, né? Como que é a nossa tradução para o mundo real daquilo que a gente está dizendo que é sustentável e como que a gente mede isso. Eu sinto um pouco do setor privado, justamente, essa dificuldade na demonstração dos investimentos sustentáveis. Então, a gente está aqui com o pessoal da Eco, né? O pessoal da Eco tem toda a parte ali agora nos postos de atendimento ao usuário, tem os carregadores elétricos, tem diversas iniciativas dentro do próprio setor. Ele tem capital italiano, o próprio capital estrangeiro exige isso. E, às vezes, para traduzir isso em algo que dê um impacto no PIB, né, no BIP ali, da taxa de juros, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, como que talvez eu acho que assim, o ponto que a gente já acordou que tem que ter isso. A gente já faz isso, né? Os bancos já procuram isso, né? A política pública já está direcionando para isso. Mas como que a gente consegue, talvez por meio da taxonomia, ou normatizar, ou fazer com que isso seja mais fácil? Porque senão, às vezes, a dificuldade é tão grande que você desiste no meio do processo, né? É que a gente foi muito chato, realmente. Acho que vocês devem ter... Quantas vezes eu falei desse 01? E aí todo mundo falava, o 01 ainda é pouco. Eu falei, gente, o 01 é pouco, mas ainda ninguém acessou esse 01. Ele está ali. Então, vamos acessar ele e vamos ver o quanto que a gente consegue puxar ali a partir disso. E aí a gente está falando de 01 ainda num escopo muito delimitado, né? Mas, assim... os investimentos já estão ali. Nesse momento, já está com essa obrigatoriedade. Eu preciso agora conseguir demonstrar, e eu tenho essa dificuldade de ver também, tá? Por exemplo, free flow, pesagem dinâmica. Para a gente aqui, isso deveria conseguir entrar nesse escopo, nesse framework. E com muito esforço a gente ainda não conseguiu. Hoje eu ainda não tenho uma segunda opinião que certifique que esses investimentos eles podem ser considerados aptos para captar um green bond. Eu acho que para as pessoas aqui do nosso setor isso parece até um absurdo, né? Então a gente tem que trabalhar muito, e isso é uma característica do nosso setor, porque lá no banco a gente também brinca internamente, né? Poxa, se você fala de mobilidade urbana, de um metrô, né? As pessoas já vem aquela folhinha verde. Enquanto que quando você fala em rodovia, acho que a primeira imagem que vem é de um setor marrom, mas eu acho que a gente tem avançado tanto, em tanta tecnologia, trazendo inovações e procurando ter ações de mitigação, que a gente tem que conseguir quantificar isso e ser capaz de romper esse paradigma e trazer também
esses resultados para influenciar o custo de captação de um recurso. Tá? Então, eu acho que esse é o movimento, eu acho que a gente deu esse primeiro passo, tem muito trabalho a ser feito, tem muito espaço ainda de melhorar. Acho que atuar com debêntures facilita isso, porque a gente, de repente, começa a acessar bolsos de investidores que estão procurando isso. Então, não é nem só uma questão de taxa, talvez até seja uma questão de disponibilidade de recursos. Eu acho que a quantidade de investimentos que a gente tem para fazer no setor, ela é tão grande nos próximos anos, que é muito bem-vindo a gente conseguir acessar diferentes bolsos e não contar apenas com os bolsos de sempre. Então, a gente, dando esse selo de sustentável, a gente acessa outros credores. Tá? Não, ótimo. E não esquece da gente, não, na nova política do Fundo Clima, tá? Da próxima. Não esquece de rodovias, não. Rodovias também é importante. Pois é. Jorge, deixa eu trazer você que é professor, você que já teve em multilateral, traz para a gente, ajuda a gente aqui no Brasil, como que a gente pode inserir, qual que é a sua experiência no multilateral? Os multilaterais começaram esse movimento, né, de olhar para um financiamento que seja sustentável, tem a IFC, o próprio IDB, você teve da CAF, na cooperação andina também, todo esse olhar para um financiamento sustentável. Como que a gente faz esses parâmetros? Como que a gente automatiza isso? O que você está estudando sobre isso? Como que a gente pode normatizar e tangibilizar isso que o setor vem fazendo e a gente ainda não consegue traduzir em resultado? Boa tarde, Natália. Boa tarde, meus colegas do painel. Boa tarde a todos. Obrigado também pelo convite. Antes de responder, Natália, eu queria fazer 2 ou 3 comentários. O primeiro é que os bancos multilaterais têm um compromisso com seus donos, que são os tesouros nacionais dos países, de esverdear as suas carteiras, de ajudar a promover a sustentabilidade. Então, assim, não é uma opção dos bancos, mas é um compromisso muito cobrado por parte dos países, do G20, G7, OCDE e tudo mais. Um segundo comentário é que muitas vezes muita gente olha para a agenda de sustentabilidade, seja em rodovias ou em outros setores, como se fosse um tema adicional de custos, quando na verdade cada vez mais a sustentabilidade se torna um aliado dos bons negócios. Então, assim, o tempo vai seguir passando, novas tecnologias, novos modelos de negócio vão seguir sendo introduzidos e cada vez mais eu acho que o empresário e até mesmo os usuários deveriam pôr mais atenção em como a sustentabilidade pode ser um aliado de bons negócios e que se combinam com ações de preservação do clima, do meio ambiente e também da área social. Acho que esse é um tema fundamental. Um terceiro comentário, Natália, é o seguinte. Quando a gente olha para números, olhando aqui para a América Latina, os números sobre quanto a gente precisa para minimamente para investir em sustentabilidade, eu estou falando de infraestrutura, na América Latina, para que a gente convirja com os NDCs e com o que se espera a partir do Acordo de Paris. O número mínimo, tem um intervalo grande aqui, mas o número mínimo é de pelo menos 220 bilhões de dólares ano no setor de infraestrutura na América Latina, com essa visão de sustentabilidade. Quando a gente olha para investimentos em infraestrutura de uma forma geral, o número também é de cerca de 200 bilhões de dólares, mas aí já não entra a sustentabilidade como uma condicionante. Isso para dizer que a gente está falando de números muito grandes. Bom, qual é o ponto aqui? O ponto é que quando a gente soma os montantes que as multilaterais desembolsam por ano na América Latina, esse número não chega a 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. Quando a gente soma a parcela que os braços privados dos bancos multilaterais desembolsam na América Latina ano, esse número está entre 10 e 12 bilhões de dólares. Ou seja, alguma coisa como 55, 60 bilhões de reais por ano. Ou seja, é nada. É nada, né? Dito isso, a questão para os bancos é o que fazer, né? Os bancos têm a sua força no crédito? Não. Não é. Não é porque não pode ser. Os bancos têm a sua força
Enfim, seguramente que não é no crédito, embora crédito seja uma variável fundamental. Mas muito mais importante que colocar o dinheiro na mesa é o poder que esses bancos têm de influenciar vários dos temas que já foram mencionados aqui. Temas que incluem certificações, padrões, capacitação, treinamento, garantias, temas associados à estruturação e apoio a PPPs, temas de taxonomia e outros mais que, no seu conjunto, ajudam a emprestar os seus balanços e a sua reputação e credibilidade a uma agenda fundamental para a região. Aqui sim você tem uma entrada importante e potente, muito mais do que o dinheiro per se. Ou, por exemplo, trabalhando com bancos da região. O BNDES é um grande parceiro desses bancos todos que a Natália mencionou. Mas outros aqui no Brasil, BNB, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e tantos outros, têm uma atuação muito grande com a banca multilateral e muitas vezes não é pela via do crédito, é pela via de se buscar um acordo, uma agenda de interesse comum que tenha sustentabilidade e os bons negócios de ESG como destino final. Isso na verdade já está acontecendo. Mas pegando um pouco os temas que as duas Natálias mencionaram, que eu acho fundamental, eu acho que tem um espaço de low hanging fruit aqui, na área de padrões, certificação, taxonomia e áreas afins, que são fundamentais para a gente, com um esforço que não é monetário tão grande, mas é um esforço de ajudar a ordenar esse mercado, a dar mais transparência, mais visibilidade, inclusive mostrando que sim, sustentabilidade é também um bom negócio. Eu acho que por aqui os bancos têm uma entrada importante, tem equipes que podem ajudar, o BNDES tem feito muita coisa com esses bancos, com a própria CAF, a gente fez. Então, assim, eu acho que é muito mais por aqui, Natália, do que por dinheiro por si. É claro que vale a pena lembrar toda o pioneirismo que esses bancos têm tido na área de emissão de green bonds. Eu acho que aqui você tem um exemplo muito claro, ou até mesmo no desconto na taxa de juros de operações, quando temas de sustentabilidade são atingidos, ou até mesmo troca de dívidas, como tem acontecido. Acho que tem uma opção de coisas muito interessantes e que não necessariamente tem na âncora do crédito per se convencional como a variável chave para determinar como esses bancos podem ser mais úteis para contribuir para a sustentabilidade na região. Com certeza, né? A parte que os multilaterais acrescentam, e acho que no Brasil a gente teve experiências super importantes, né, com as estruturações, como que a gente traz isso para dentro dos contratos, como que a gente traz isso para dentro da política pública, mas crédito sempre importa. Crédito sempre importa para a gente. Mas, gente, a gente já está quase chegando aqui no final do painel, então eu queria passar para as considerações finais de vocês, para que vocês possam deixar aqui um recado para a gente, para o final, para onde que vocês estão olhando com mais cuidado para essa agenda, o que a gente está aqui com quase todas as concessionárias de rodovias hoje, o que a gente deve prestar atenção para esse olhar da sustentabilidade do financiamento. Gabriela. Natália, eu só queria pegar a conexão com um ponto que você trouxe, de um trade-off entre a gente promover a sustentabilidade, colocar requisitos, né, para projetos nesse setor e, ao mesmo tempo, conseguir garantir o financiamento que o setor de infraestrutura precisa por ser um setor deficitário, né? E é verdade, tem esse trade-off, né, tem uma certa rivalidade, mas acho que também, como a gente estava conversando aqui nesse painel, tem muita complementaridade também. Então, quando a gente começa a transformar os projetos e subir um pouco a barra ali nos parâmetros de sustentabilidade, a gente também atrai toda uma outra linha de financiamento, um montante de recursos, inclusive no mercado global, que estão voltados para isso, né? E produtos financeiros, como a Natália e a Bruna comentaram. E aí, nesse contexto, eu queria lembrar do EcoInvest que você comentou no início, que é um programa do Tesouro relacionado à proteção cambial para mitigar riscos em projetos, e não era dado, quando esse programa estava sendo desenhado, que o setor de infraestrutura de transportes ia ser elegível.
Então foi uma disputa, né, um diálogo do Ministério dos Transportes junto ao Tesouro no sentido de demonstrar que o nosso setor tem esse caráter e é bastante Teve várias vezes com o Mário. Sim, foi um esforço e eu acho que a gente conseguiu garantir a elegibilidade demonstrando que a gente tem um pacote de medidas de sustentabilidade que inclui o 1%, que inclui agora a nossa regulamentação das debêntures, enfim. Então, só para dizer que de um lado a gente aperta, de outro a gente acessa um mecanismo super importante para o financiamento dos nossos projetos e dos leilões futuros. Então, olhar para esse lado também. Obrigada. Bruna? Bom, tá pegando, ok. Acho que de mensagem final, tentar um pouco diminuir esse gap informacional, digamos assim, né? Acho que para o setor produtivo, acho que é importante ter mais atenção ou buscar mais informação em relação aos movimentos dos bancos, do financiador, o que é que o regulador está buscando ali daquele sistema bancário brasileiro e como é que isso naturalmente vai ter um reflexo na ponta, que é no tomador, né? Então, assim, a gente tem taxonomia sustentável brasileira sendo discutida hoje, né? Segundo o cronograma, né, no início do ano que vem a gente vai ter a taxonomia. A gente tem o BNDES, um dos comitês gestores, a gente tem Bacen, tem CVM, tem SUSEP, então todo esse ecossistema de financiamento que não é só banco, é seguradora, é mercado de capitais, enfim, existe um movimento de mercado e de regulação muito forte. Então, o setor produtivo, quanto mais perto e consciente disso, eu acho que mais fácil pensar ali em projetos que capturem, né, esses fluxos de investimento e esse caminho regulatório. E, por outro lado, para os bancos, né, também essa aproximação com o setor produtivo no sentido de entender assim, um pouco mais o que é de fato aplicável, que tecnologias são razoáveis para a realidade brasileira. Então, assim, ter cada vez acho que é uma sintonia fina ali entre os dois lados para a gente, né, chegar a diminuir esse gap entre demanda e oferta de crédito para descarbonização. Então, assim, eu acho que é uma mensagem positiva, acho que é enfim, né, só uma questão da gente afinar um pouco mais o discurso e estar mais ciente ali desses compromissos climáticos e do que isso afeta o dia a dia de vocês, seja do BNDES, seja da CAF, ou seja das concessões rodoviárias que a gente está aqui, das concessionárias. Obrigada, Bruna. Nath, por favor. Então, acho que eu vou finalizar falando que infraestrutura em geral é uma prioridade do BNDES, rodovias em particular. Nós temos recursos, capacidade técnica e muito interesse em participar desse pipeline enorme de rodovias que tem aqui para os próximos anos, somando esforços com o setor privado. Internamente, eu acho que o banco passou recente por uma revisão de suas políticas operacionais, da sua política de crédito. Então, hoje nós estamos muito preparados e com um leque de instrumentos muito maior para trazer soluções financeiras adequadas para os projetos. Se até pouco tempo a gente só trabalhava majoritariamente com o financiamento tradicional, né, com o nosso FINEM, hoje a gente vê isso se transformar. Debêntures é uma realidade que já chegou. Provavelmente vai ser o grande carro-chefe da atuação em infraestrutura nos próximos anos. E aí não só debênture, a gente também tem produtos com capacidade para dar garantia para os projetos, atuar com backstop para que no momento em que os projetos façam o seu de-risking, eles tenham a possibilidade de melhorar a sua situação financeira, acessando o mercado, mudando taxa de juros. E esse cardápio, ele é para que a gente consiga trazer a melhor solução financeira, projeto a projeto, não esquecendo de olhar esses aspectos de sustentabilidade que já fazem parte aqui da via de regra para a nossa análise. Tá? Então, contem com a gente, nós estamos muito abertos a construir essa quantidade maior de emissões de transição verde e trabalhar junto com as concessionárias para que a gente consiga ampliar esse escopo de atuação. Tá? Então, contem com o BNDES. Obrigada, Natália. Jorge, por favor. Não, obrigado, Natália. Eu acho que 2 comentários breves. Um é que talvez o principal tenha a ver com o custo do capital no Brasil. Como sabemos todos, tem muito capital internacional disponível para investimento, em especial nas agendas de sustentabilidade, e tem muito interesse internacional de vir para o Brasil. Porém, ao menos 2 esforços são necessários para atrair esse recurso, não só pelo lado de ajudar no custo do capital, mas pela qualidade também desse capital. Um tem a ver pelo lado, no caso aqui das rodovias,
tem a ver com o que fazem e como são planejados esses projetos, tudo que tem a ver com sustentabilidade e outros temas fundamentais que já foram discutidos. O outro tem a ver com uma maior e melhor coordenação por parte do governo. Não faltam boas iniciativas no governo federal e nos governos estaduais, o que talvez falte um pouco mais e melhor é maior e melhor coordenação, maior e melhor alinhamento dessas muitas políticas, de tal forma a criar um ambiente mais atrativo, maior transparência, visibilidade, para que os estrangeiros se sintam mais confortáveis a vir para o Brasil. E seguramente que se tem uma área que está entre as top atrativas para o capital estrangeiro, é a área de transportes, por tudo que tem a ver com a demanda e etc. Então, assim, o capital estrangeiro, eu acho que é um tema fundamental para essa agenda e temos que trabalhar mais por ele. Obrigada, Jorge. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela contribuição de vocês para o setor, para o trabalho que vocês fazem todo dia. A gente sabe da importância que é isso. E contem com nós, contem com o setor privado, a gente tem apetite, a gente está estudando tudo que é posto na mesa. Às vezes a gente não consegue entrar em tudo, mas a gente está estudando tudo. E contem com a gente também para melhorar a política pública, porque a gente está ali todo dia tentando implementá-la e sofre, às vezes, né, a economia real e esse relacionamento que a gente tem é super importante para a gente avançar. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Um abraço. Assim, nós encerramos, então, o nosso painel, agradecendo à moderadora, também aos palestrantes